Bíblica Dominical, que tem por tema a supremacia das Escrituras. Então nós já estamos na última, já estamos finalizando esse trimestre aqui, graças a Deus, né? E graças a Deus a gente quase não perde. Eu tenho a agradecer a este Deus maravilhoso. E aí a última lição é a lição 13, 27 de março, na qual tem um tema, no qual nós temos o tema a leitura da Bíblia e educação cristã. Então esse é o tema da lição 13, no qual temos por texto áureo: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Timóteo 4,13. Verdade prática: a leitura e os estudos da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, na escola passada, nós estivemos aqui na Jericó, na congregação a qual eu congrego. Nós tivemos uma aula maravilhosa com um bom professor. Tá aberta a porta lá, Maria. Tivemos a aula com a aula com um professor muito boa, a aula muito boa, no qual ele falou, né, que nós, cristãos, nós vivemos pela fé. Se você não tem fé, então você não é cristão. A gente vive pela fé. Então estamos no tempo da graça, mas nós vivemos pela fé. E aqui nós temos aqui a leitura bíblica em classe, porque é a escola bíblica dominical. Aos domingos, todos os domingos nós temos a escola bíblica dominical. Então é encontrado em Timóteo 4, 6 a 16. Mas nós vamos estar lendo, né? Já vamos logo para a introdução, que cita da seguinte forma: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, gente, como já foi citado outras vezes, eu já sempre citei aqui, o nosso manual no qual nós devemos seguir é a Bíblia. A Bíblia ela é composta por 66 livros. Ela foi escrita por aproximadamente 40 homens em épocas diferentes. O irmão Laio, que em um programa passado, ele falou, né? Ela é composta por 1186, se não tiver enganado, capítulos. Aí tem a quantidade de versículos, até as letras que são escritas na Bíblia, ele falou. Também nós falou sobre o capítulo maior, o menor, que eu sei que o maior é em Salmos 119. Também falou qual o versículo maior e menor. Então aqui é o nosso manual. Em termos de leitura, nós temos aqui, vamos iniciar já falando aqui do primeiro ponto. A Bíblia é o livro texto da escola dominical. Como? A Bíblia é um livro texto da escola dominical. Então nós temos a revista que nós já estamos aqui, Centenário Harpa Cristã, o Inário Pentecostal do Brasil, desde 1922. Então é o centenário. E tudo isso que foi, essas lições, isso tudo é da Bíblia. Essa é a base concreta que nós vemos estudando de lá para cá, é na Bíblia. Tudo é tirado da Bíblia. Então essas lições, elas não são não são tiradas de fontes a qual não tem sentido, mas sim de fonte segura, que é da nossa Bíblia Sagrada. Primeiro tópico: o currículo adotado. A escola dominical, conhecida como a ED, é por excelência ensino bíblico.
As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo de ED preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Então, como já foi citado no começo, se você não tem fé, então você não é um cristão. Você tem que aprender mais, porque nós devemos ter fé. Porque se você não tem fé, como é que você acredita que você vai para o céu? Ah, irmão, não tenho fé. Então, você está perdendo seu tempo. Disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Então, aí é onde já vem um caso que, em termos de caráter, o caráter cristão e heresias. Então, é o que está acontecendo hoje no meio cristão. Pessoas estão em uma delimitada, eu não vou citar a delimitação a qual aquela criatura está, mas ele está lá e ele ouve algo que não agrada a ele. Porque quando a gente traz um pregador que diz, irmão, fale o que Deus mandar você falar, o que as pessoas precisam ouvir e não simplesmente o que elas querem ouvir. Então é isso que vem acontecendo. Muitas pessoas vão para a igreja querendo ouvir bênçãos, somente bênçãos. Elas não querem ouvir o que Deus manda o pregador falar, mas elas já vão querendo ouvir algo. Então, se prepare, meu querido, quando você vai ouvir a palavra de Deus, você tem que estar apto, que você vai ouvir o que Deus manda e não o que você simplesmente quer ouvir. Em termos de heresias, nós estamos em um mundo em que a confusão está grande. Hoje, o mundo está movido por plataformas digitais, qual essa é uma das que hoje nós estamos aí em 3 plataformas, se não estiver enganado. Estamos na rádio, nós estamos no YouTube, Facebook e na web. Então nós estamos em 4 plataformas. E aí, meu querido, hoje muita gente ela deixa o tempo, ela desperdiça o seu tempo de estar fazendo a obra de Deus. Ela está em outras coisas no qual não tem nada a ver. E aí ela vai, como ela está muito viciada naquilo dali, ela chega e vai ouvir a palavra de Deus. Uma suposição, ela chega e tem alguém que está falando de Deus. Mas hoje mesmo, tem pessoas que ela tá desviando, distorcendo a palavra. Ela lê um ponto e aí ela vai distorcendo, no qual atrapalha muitas pessoas de chegarem ao seu objetivo. Tem muitas pessoas que já são movidas pelas forças das trevas, que é para estar fazendo isso. Então isso é bíblico. Mas nós, como cristãos, muitos cristãos que se dizem, que congregam, que fazem, que lê, ele se deixa envolver por heresias. E isso é o que está matando muitas pessoas. Muitas pessoas já estão ficando mortas, mesmo dentro da igreja. E aí o caráter cristão entra nessa parte. Porque nós devemos estar lendo a palavra de Deus. Ah, mas basta somente eu ler? Eu só gosto de ler, eu não gosto de estudar. Então eu estudando, analisando as pessoas que a gente vê que já está há muito tempo levando a palavra de Deus, que ela tem fontes seguras, pessoas que inspiram certamente da Bíblia. Não somente eu estudar. Eu ler, mas eu tenho que estudar. Porque no momento em que eu estou lendo, ali está passando. Estou falando porque eu já li a Bíblia quase toda. Ali eu estou lendo, está passando. E aí no momento em que eu decido estudar, aí o negócio vai mudando. Por quê? Porque ali através daquele estudo ali,
eu já vou descobrindo coisas que eu não sabia. Então você tem que estudar para você poder repassar. Para no dia que acontecer de heréticos estar na tua frente, tu já começar a entender. Tu já começar a ver aquilo ali tá errado. Então foi muito batido nessa tecla na nossa última lição, a lição 12, sobre heréticos. Então essas pessoas vieram para distorcer, para derrubar, para destruir o seu entendimento. Vamos continuar aqui no tópico 2. A prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Neste sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimentos, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A ED terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças da vida dos alunos que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então, já como eu estou citando aqui, em termos de caráter, em termos de educação, existem educações. Como? Educações? Tem a educação cristã, a educação mental, a educação financeira. Essas são as que eu estou lembrando. E, gente, o negócio é sério. Porque você tem que começar a se aprofundar, começar a entender o quanto Deus é maravilhoso, para você poder ter aquele entendimento em termos de educação. Você tem que educar. Uma suposição: eu tenho a minha filha. Se ela pequena, ela bater no meu rosto e eu deixar, mas é bonitinho. Então ela vai crescer, vai crescendo e para ela tá certo, não tá errado. E aí, de quem é a culpa? É dela? Não. A culpa é minha. A culpa é sua, pai, que deixa o filho fazer algo dessa forma. Então ele cresce e ele vai entender que ele é certo, porque ele foi criado, ele foi ensinado daquela forma. Mas no momento em que você corrige aquele erro, ela vai entender, não, tá errado. Porque você ensinando certo não tá fácil, imagina você ver o errado e deixar continuar daquela forma. Então essa é uma das educações. Educação financeira, que é algo sério, que hoje eu vou dizer 90% da população brasileira ou até mesmo mundial, ela é presa nisso. Educação financeira é coisa séria. Eu tô até aprendendo, tentando aprender, Vaguinho. Fez negócio sério, moço, esse negócio de educação financeira. É muito sério, gente. E aí, tem muitas formas que ao decorrer do tempo, se você buscar, se você estudar, você adquire. Então nós estamos batalhando para obter isso. Então o nosso caráter cristão, ele tem de algo muito importante, mediante a situação. Como é que você consegue pregar a palavra se você não está tentando viver, você não está buscando viver? Então a Bíblia, ela é o manual. E é algo que eu venho aprendendo no decorrer do tempo, que não basta simplesmente você ler, mas você tem que estudar. É algo muito importante. Vamos lá para o terceiro tópico. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Como? Imutável.
Imagina simplesmente, você é um cristão, você já tem muitos anos de cristão. E aí, você começa a pregar a palavra de Deus. Você está dizendo algo, como eu vou citar um exemplo aqui de uma pregadora, que ela já foi até dos Gideões, eu não vou estar citando o nome, mas ela pregava algo mesmo, ela era uma das pregadoras mesmo, muito forte da época. E aí, com o passar do tempo, ela mudou a sua rota. Como? Ela decidiu algo, porque Cristo veio e morreu na cruz para que nós tivéssemos a plena liberdade de escolha. Então ela fez uma escolha na qual é contramão à Bíblia. E aí ela abriu uma determinada delimitação. Nessa delimitação dela, a mesma pegou e pegou pontos isolados e ficou pregando algo no qual não é verdade. E aí, certo dia, a mesma foi convidada a fazer uma live com um dos teólogos, um homem que tem um vasto conhecimento, estudo a respeito da palavra, da Bíblia. Ele não simplesmente não só fica lendo, mas ele estuda, ele se aprofunda, ele busca outras fontes que condizem a palavra de Deus. E aí ela tentou confrontá-lo. E aí ele citou esse termo aqui, no qual a palavra de Deus ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela não muda. Porque hoje, essa pessoa no qual eu estou citando, ela falou algo, ela era uma pregadora cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela tinha envolvimento na palavra, ela é profunda na palavra de Deus, então ela pregou a verdade. Mas aí no momento em que ela decidiu seguir outro caminho, ela já distorceu, pegou pontos isolados, colocou o amor, disse que a pessoa quando ama, porque nós devemos amar o nosso semelhante, nós temos, mas é a pessoa no qual ela segue um caminho tortuoso, você tem que amar ela, mas não dizer que ela é uma pessoa salva, porque você simplesmente ama ela, ou seja, distorcer. E aí falaram da seguinte forma, perguntaram para ela sobre o que ela falava no passado. Não, eu falava, isso há muitos anos atrás. Então, se você... E hoje você fala isso. Então, uma coisa acontece. Se você estiver falando a verdade de hoje, você mentiu anos atrás. Se você falou a verdade em anos atrás, então você está mentindo hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é reta. Ela é imutável. Ela é intocável. Então, o confronto, ela tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda, meu querido. O que fala-se a respeito de Deus, o que é verídico, ele não muda. Então, vamos continuar aqui. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instruções educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Então aqui nós já finalizamos o primeiro ponto. Então é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas, muitos chefões, eles não estão conseguindo trazer os jovens para dentro, não estão conseguindo segurar os jovens, tirar eles do mundo e segurar na igreja, então estão trazendo o mundo para dentro da igreja. É o que a gente está mais vendo. Isso é algo muito, mas muito sério, que está sendo discutido até mesmo pelos ímpios. Segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, como o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças,
A palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere aos que desenvolvem a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro, texto e a Bíblia e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então é o que a gente fala, né? Educares o teu filho, conduzi-lo ao caminho de Deus. E também aqui cita também sobre a termo sistemático, continua das doutrinas bíblicas. Então as doutrinas elas nunca mudam. Muitas pessoas querem dizendo, está tentando explicar, mas ela nunca muda. A doutrina de Deus é uma só. E aí em termos de mas eu tal da alimentação, eu sou de tal da alimentação, então eu vou ser tal e de outro não. Porque tem certas pessoas, tem pessoas que ela tá no meio de uma delimitação que é considerada bem abaixo, mas ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, no qual tem outras delimitações, que isso é bíblico, meu querido, isso já é de muitos e muitos anos. Pessoas que estão em uma delimitação que é cheia, mas dentre elas existem pessoas que não são lavadas e remidas. O objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Então, esta é uma obrigação minha e tua, meu querido. Eu vi uma charge ontem de um amigo meu que mora em São Paulo e da seguinte forma: ei, irmão, tu que dizes, estou de agenda aberta. Olha, na saída de uma escola, muitos jovens, vem pregar para esses jovens. Então, em termos da palavra de Deus, tu tens que pregar, tu tem que evangelizar, meu querido. Tu tem que levar a palavra de Deus, estejas tu onde estiver. Porque muitas pessoas necessitam da palavra de Deus. Muitas. E essa é a minha e é a tua obrigação. Neste aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel da agência educadora. Porque evangelizar enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nesta compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então a gente vê em muitos cultos gente, é impressionante que a adoração de muitas outras coisas, mas a preocupação, porque o culto em si, o importante não é o louvor, não é a pregação, e sim a salvação de almas. Pode ter tudo, mas o principal é a salvação de almas. Então esses são os 3 pontos: ganhar almas para Jesus é o principal, porque muitas pessoas necessitam da palavra de Deus. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, porque todos nós temos que ter caráter. Treinar o cristão para o serviço do mestre. Graças a Deus. Então vamos só ler aqui o terceiro tópico aqui rapidinho. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar na educação cristã, ou seja, em termos de escola, nós estamos falando sempre da Bíblia, sempre da escola dominical, que essa lição ela foi diretamente direcionada a esse ponto. Então, muita gente deixa de ir para a escola dominical. E lá, meu querido, nos cultos de ensino, tá aprendendo tanta coisa. Tem pessoas que ela tá com 40 anos servindo a Deus e numa escola dominical ele aprende algo que ele há 40 anos ele não aprendeu. Então, vamos valorizar mais as nossas EBD. Vamos valorizar mais a palavra de Deus.
Então nós já estamos aqui encerrando nosso programa de hoje. Eu te convido, meu querido, na sexta-feira você estar novamente conosco a partir das 6h30 às 7h30 da noite. E vamos para a EBD, né? Nesse final de semana agora, esse domingo, que vai ser a última lição desse bimestre, esse trimestre. E vamos aproveitar. Então quero mandar aqui um abraço rapidinho aqui para a irmã Rosa de Caxias, Glória, missionária Glória Lima, a irmã Maria Amorim, a minha tia Dalva, que tá ligadinha também, minha esposa Gerlane, muitas outras pessoas. Então quero agradecer, meu querido. Eu não sou professor, mas a gente passa o conhecimento que a gente tem. Quero que Deus continue abençoando para que eu possa continuar buscando cada dia mais, para quem sabe um dia estar transmitindo. Quero um professor de rede pública, mas a palavra de Deus é muito boa. Então, você acabou de ouvir a programação Conexão Gospel, rádio simplesmente